uma casa de amor. Bom dia a todos nós que aqui nos encontramos, aos nossos queridos internautas, aos espíritos desencarnados, que todos nós nesta manhã possamos receber a energia que vem do alto, a energia de Jesus, dos trabalhadores da nossa casa, do nosso querido altivo, que todos nós possamos ser envolvidos nessa energia. Hoje nós temos aqui de manhã a reunião pública, às 10 horas, que é do Livro dos Médiuns. Junto com a reunião, nós temos também o passe de cura na nossa casa. As nossas reuniões públicas na quarta-feira são às 10, às 15 e às 19 horas. Todas elas junto com o passe de cura. Aí a gente vai lembrando alguns avisos aqui da nossa casa. A nossa casa é uma casa que tem um atendimento material a assistidos. Então a gente necessita de doações. Todos aqueles que puderem doar alimentos, roupas, medicações dentro da validade, calçados, nós aqui recebemos com muita boa vontade, com muita gratidão. Temos também na nossa casa a nossa obra social que funciona todos os sábados de 8 às 12 horas. Todos aqueles que quiserem e puderem vir conhecer e participar também serão muito bem-vindos. Nós trabalhamos dentro da obra social com os bebês, com as crianças, com os jovens, adolescentes e com as mães. É um trabalho muito especial para todos nós que trabalhamos na obra social, que leva o nome do nosso querido Antônio de Aquino. Então, aqueles que puderem, venham conhecê-la. Nós temos também aqui na nossa casa a livraria. A livraria está belíssima, muito bonita, e ela agora está com todas as obras, todas da nossa Joana. Tem livros novos, tem todos os livros da codificação, os livros da nossa querida Dona Ivone Pereira, todos os livros. Tem alguns livros em promoção, temos livros usados aqui até de R$3, aqueles que quiserem também. E hoje eu me vi olhando a livraria ao chegar e percebi a beleza que também tem além dos livros. Tem uma companheira nossa que ela tem umas mãos de fada. Então ela faz trabalhos manuais belíssimos. Tem uma mochila para criança, bolsa, belíssimos. Tem porta-livros. Isso também ajuda a nossa casa, porque ela faz e doa para casa. Então, tudo que é vendido aqui é revertido para a nossa casa. Então, aqueles que puderem, ao final, passar na livraria para ver, vocês vão ficar encantados. Tem uma mochila lá de criança que é assim, uma delicadeza, sabe? Uma delicadeza. E um preço bem baratinho, bem acessível para todos nós. Então, como eu falei, né, hoje é o Livro dos Médiuns, o nosso querido Ubirajara vai fazer o estudo para nós, esse companheiro de muito tempo, fiel e apaixonado pela doutrina espírita. Por isso que sempre que ele vem à nossa casa, nossos corações vibram de alegria. Por quê? Porque o que ele traz com tanto amor pela paixão da doutrina espírita transborda na palestra. Então, aqueles que estão em casa, se um dia puderem também vir à palestra presencial,
vão ter a oportunidade de ver o nosso querido. E ele hoje vai falar, é o capítulo 25, sobre a evocações. E a nossa querida, no momento do passe, também vai trazer o Evangelho, que é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, que os dois possam ser muito abençoados no momento que irão trazer o estudo para nós. Então, vamos ler o Evangelho, não todo. O capítulo, como eu falei, é o 7, o item é o 3 e o 4. Todo aquele que se eleva será rebaixado, item 3. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade, vos digo que, se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilha e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Isso está em Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 5. Aí a gente pede para que vocês leiam o resto, né? Mas o outro item, porque ele vai falar da mãe dos filhos de Zebedeu, que é uma história belíssima também. Vamos então elevar nossos pensamentos até Jesus e pedir a Jesus, neste momento, como mestre de nossas vidas, mestre de nossas almas, que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas, possamos ser iluminados pela palestra do nosso companheiro. Porque Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, que todos nós possamos receber mais esta oportunidade do estudo do Mestre Jesus. E em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, em nome do nosso querido altivo, em teu nome, Mestre Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor. É a Ele que solicitamos a permissão para darmos início à nossa palestra do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. Como eu falei, o nosso companheiro Bira, né? Ele vai falar do capítulo 15. A gente vai passar a palavra para ele. Que Deus o abençoe e que o nosso altivo sempre o inspire. Bom dia a todos. Espera aí, eu acho que tem todos aí, tem. Bom dia a todos e a todas. Né? E é muito interessante, no domingo lá na nossa casa, a gente tem um trabalho com assistidos das comunidades do entorno. Então vai Cidade de Deus, aquele pessoal todo, né? Muita gente vai para lá, são cerca de 100 famílias. E quando chega, antigamente, antes da pandemia, quando a gente olhava o salão, só tinha espíritos em corpos femininos. Você não via espírito em corpos masculinos. Passou a pandemia e hoje é impressionante como está meio a meio. A quantidade de espíritos em corpos masculinos que já estão frequentando as reuniões cresceu de uma forma assim
maravilhosa, né? A gente deu, ou seja, esses espíritos que vêm em corpos masculinos, geralmente mais endurecidos, né? Eles estão começando a despertar nele os registros do seu passado quando em corpos femininos, né? Eu tenho certeza absoluta que eu sou um espírito feminino em corpo masculino. Isso eu tenho certeza, né? Por conta do trato, né? Que eu nunca tive vontade, nem nunca fiz brincadeira de meninos, nunca joguei bola de gude, futebol, pipa, né? Inclusive, né? Momento de descontração nosso aqui, meu irmão, tive mais cinco irmãos. E meu irmão mais velho, eu sou o quinto. E o meu irmão mais velho, primeiro, um dia, né, a gente passava férias num sítio, aqui na Macembu, que era do meu pai, quando era criança. Eu estou com 75 anos, então olha quanto tempo isso tem, né? Então, quando eu tinha lá pelos meus 10, 12 anos, né, eu tinha hábito de ler. Então eu lia o tempo inteiro. Então todas as férias a gente ia para esse sítio, né? E a família toda e mais 8 primos. Então olha que bagunça que era, né? E todos eles desciam lá para a casa ficava em cima, né? Desciam para jogar futebol, né? E soltar pipa e correr para lá e correr. E eu ficava em casa lendo. Com 12 anos eu li O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é desse tamanho. E fiquei apaixonado e nunca mais parei de ler. Hoje eu leio 5, 6 livros ao mesmo tempo, né? Tal é a minha compulsão por leitura e por livros. Aí meu irmão ficou muito aborrecido comigo, né? Você vai ter que descer para brincar com os meninos, não sei o que, ficar o dia inteiro lendo aí, não sei o que lá. Aí tá, eu fui satisfazer, né, o desejo dele. Aí ele, vou botar a pipa no alto para você. Aí botou a pipa lá no alto, né, e me deu e falou, né, fica assim, faz assim, faz assim. E eu estou fazendo assim, mas eu estou olhando para o lado, para a flor, para a árvore, né, para os bichinhos, não sei o quê. E assim, daqui a pouco chega ele, né? Birinha, eles me chamavam de Birinha, né? O que você está fazendo? Eu disse assim, eu estou soltando a pipa. Cadê a pipa? Já tinham cortado há muito tempo. E eu nem vi, nem senti, né? Nunca mais, né? Na escola, quando eu estava no período ginásio, que naquela época era ginásio, tinha educação física e tinha jogo de futebol. E aí me convocavam, tinha que ir fazer educação física, e me botava no time lá. Só que eu passava a bola para o time adversário. Eu não passava para o meu time, né? Mas não era de propósito, não. É porque eu nunca gostei desse tipo de brincadeira, né? Meu negócio era ler. Ler o tempo inteiro, né? E aí eu fui crescendo assim, né? Nunca tive o hábito de palavrão, nunca tive nada dos hábitos, ser ficcionado por carro, né? Tem homens que dão mais valor ao carro do que a própria mulher, né? Passa o dia lá todo limpando o carro. Eu nunca tive esse tipo de coisa. Meu negócio é isso aqui, é ler. Leitura, aquisição de conhecimento. E quando eu entrei em contato com a doutrina espírita e percebi a bibliografia que a doutrina espírita possui, é uma coisa de impressionar. Fora o Pentateuco, tem mais de 400 livros do Chico, tem mais de 200 do Divaldo, psicografados, e fora os outros, né, que por aí estão. E eu fiquei alucinado com essa e comecei a ler tudo que me vinha, né, à frente. Isso já tem 40 anos de doutrina espírita. E aí eu comecei a estudar também, não só ler, mas estudar. E um dos livros que a gente tem que estudar para aqueles que vão trabalhar mediunicamente nas casas espíritas. Não é para estudar, para aproveitar o que tem aqui para fazer suas sessões em casa, e sim na casa espírita, que é um local que você está totalmente protegido por todos os espíritos que aqui trabalham conosco.
E o Livro dos Médiuns, já falei aqui, mas a gente vai falar de novo, é o guia dos médiuns e dos evocadores. Não esquecendo que esse livro ele foi escrito em 1861, né? 1861. Então, olha quanto tempo tem que já foi escrito e é muito atual hoje em dia. E o Livro dos Médiuns, ele traz para a gente um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro base da doutrina espírita. Do Livro dos Espíritos saíram os outros 4. A primeira parte, a Gênese, a segunda parte, o Livro dos Médiuns, a terceira parte, o Evangelho e a quarta parte, o Céu e o Inferno. Então, esse é o Pentateuco. É isso que a gente tem que obrigatoriamente estudar dentro de uma casa espírita. Porque se a gente não estuda isso, não fica caracterizado como sendo uma casa espírita e vira um oba-oba. Ou seja, nós temos algo para seguir. É a mesma coisa, se você quer ser médico, você vai estudar tudo que é referente à medicina. Se você quer ser engenheiro, você vai estudar tudo que é referente à engenharia, para poder ser um bom médico, para poder ser um bom engenheiro. Se você quer ser um bom médium, tem que estudar a doutrina espírita. E aí ele diz aqui, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. A doutrina espírita, ela começou com as manifestações, e até nem tinha nada, nem Kardec, nem ninguém. E tinha nos grandes centros de Paris, mais para a elite, né? Até mesmo nos palácios daquela época, as manifestações mediúnicas. E aquilo era como se fosse um espetáculo, era como se fosse um show. Não havia, eram os fenômenos que aconteciam, porque todos nós somos médios, então tinha os médios mais aflorados que faziam, né, várias manifestações ali, isso chamava a atenção das pessoas e virou, né, um espetáculo. Com o tempo, Kardec, sendo convidado para uma dessas reuniões, ele percebeu que ali havia algo inteligente, que não podia uma mesa se mexer se não houvesse algo inteligente ali mexendo aquela mesa. E foi assim que começou a doutrina dos espíritos. Então é muito especial o estudo, né? O desenvolvimento da mediunidade. Antigamente se usava bastante esse termo, né? Todos nós somos médios, então nós vamos desenvolver essa mediunidade. Nós, na nossa casa, nós falamos que é educação da mediunidade. Porque todos os médios, quando aflora essa mediunidade, não têm educação mediúnica. Então a gente estuda para ter essa educação. Eu não vou desenvolver em mim algo que é complicado, que está, né, bagunçado. Primeiro eu vou educar para depois desenvolver, né? As dificuldades e os tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo. Ou seja, você abordar aquilo que ensina esse guia para os médios de uma maneira, né, na base da brincadeira, vamos fazer um oba-oba e etc, coisa e tal, você vai ter problemas, né? Porque nós somos espíritos, todos nós. Porque a gente tem que se acostumar a isso, porque toda vez que fala de espírito, a gente já acha que é o desencarnado. O desencarnado também é espírito. E nós somos espíritos encarnados. Então, todos nós somos espíritos. Então, a doutrina dos espíritos é para os desencarnados e para os encarnados, porque todos somos espíritos. Então, se eu começar a pensar, sendo espírita e espírito que sou,
Se eu quiser dar continuidade à vida do espírito de uma maneira saudável, eu tenho que exercitar aqui na Terra, para isso eu estou aqui, como fazer para continuar a ter essa vida saudável. Segundo os espíritos falam, nós vamos continuar a ser as mesmas pessoas quando desencarnarmos. Então, se eu tiver meus vícios ruins, eu vou continuar tendo meus vícios ruins. E aí não vou ter boas companhias para me levar. Se eu tiver um propósito de estudar, de crescer, de querer ser cada dia melhor do que fui ontem, eu vou ter a companhia dos bons espíritos. É diferente aqui na Terra? Não é diferente. Então, se você tem uma propensão ao alcoolismo, vai se cercar de pessoas que são alcoólatras. Né? Se você não gosta de álcool, você vai se cercar de pessoas que não gostam de álcool. Então é assim aqui como é lá também, a mesma coisa. Então eu tenho que, para isso nós estamos reencarnados. A reencarnação de cada um de nós tem um grande objetivo, que é o maior objetivo de Deus, nosso Pai, que é a nossa evolução. Eu não estou aqui a passeio, até porque eu estou personalidade, eu estou Bira. Eu nunca fui Bira e nunca mais serei Bira. Eu estou Bira. E quando eu desencarnar, o Bira desapareceu, acabou. Então, o que o Bira amealhar nessa presente reencarnação e nas outras, como ensinamento, seja ele qual for, o que você aprender, adquirir conhecimento, você vai acrescentar ao espírito que você é, não à personalidade que você está. Então, eu estou Bira, eu não sou Bira. Eu sou o espírito que está Bira. Na minha próxima reencarnação, sabe-se lá Deus em que corpo eu virei, se é feminino ou se é masculino. Sabe-se lá em que condições eu estarei aqui na Terra ou em outro planeta. Isso depende tudo de uma programação reencarnatória, dependendo da minha caminhada evolutiva. Então a gente não pode perder de vista que nós estamos saindo do segundo estágio da nossa evolução, que é provas e expiações, e adentrando já a Terra como sendo um planeta de regeneração, que todo propósito é totalmente diferente do propósito que a Terra oferece, como sendo provas e expiações. Então, se eu quero vir para a Terra, até o nome modifica e muito. Prova e expiação para regeneração. Olha que pulo, né? Então, regeneração, a gente acredita que é uma coisa bem melhor do que provas e expiações. Então, se eu quiser reencarnar na Terra como planeta regenerado, de regeneração, a minha energia tem que estar compatível com essa energia. Se hoje eu estou reencarnado num planeta que é de provas e expiações, é porque a minha energia é compatível com a condição desse planeta que ainda é de prova e expiação. Se eu não conseguir e a Terra passar a ser regeneração, eu vou reencarnar em outro planeta que é de provas e expiações, para dar continuidade à minha evolução. Então nós estamos ainda muito apegados, muito presos às questões materiais. E a gente não consegue, lá no fundo, a gente sabe, nós todos sabemos, aqui os espíritas, né? Nós sabemos que tudo que é matéria fica. Eu não vou levar essa mesa, não vou levar carro, não vou levar apartamento, não vou levar nada disso. Quiçá eu reencontrarei aqueles a quem eu tive uma relação aqui na Terra, que até isso a gente pode perder. Então, aquela que foi minha mãe, aquele que foi meu pai, pode ser que eu não tenha mais contato com esses espíritos. Eles estão em outra caminhada, eu estou em outra caminhada, porque o propósito de cada um de nós é a evolução. Então, eu tenho que fazer um movimento para evoluir. E eu, particularmente, ainda não conheci nada que me trouxesse, né, esse caminhar que não fosse o estudo da doutrina espírita. Então, aí cabe a cada um, porque até isso Deus foi fantástico, maravilhoso,
que nos presenteou com o livre-arbítrio. Então eu posso escolher. O que você quer para a sua vida? Você escolhe. E a responsabilidade fica sendo sua. Né? Você vai escolher aquilo que você quiser. Né? E ele fala do capítulo 25 das evocações na questões 269 a 273, considerações gerais. E ele fala assim: começa assim: os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Evocação é você evocar, chamar, né? Você chamar o espírito. Então ele pode chegar e se apresentar espontaneamente, como também pode chegar a partir do nosso chamado. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Né? Então tem pessoas que esperam para que o espírito se apresenta, né? E outros preferem evocar, chamar. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente. Nós estamos cercados de espírito. Aqui hoje tem muito mais desencarnado do que encarnado. Né? Muito mais. Espíritos desencarnados que estão também como nós aprendendo. Então eles são trazidos pelos seus mentores, pelos seus guias superiores, para os locais onde eles possam aprender aquilo que eles não conseguiram aprender quando estavam nos seus corpos de carne. Então aqui tem muito mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados, né? Porque nós ainda temos uma relutância muito grande em aceitar tudo isso que a doutrina dos espíritos nos traz, pelo apego que a gente ainda tem com relação ao que é da matéria, né? De ser seu moto próprio, melhor identidade. Em nossa opinião, né, deles lá, de Kardec, em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos. Como a gente estava falando, há em torno de nós espíritos. Vocês estão vendo os espíritos que estão aqui? Sabem quem são? Não. Aqui dentro é uma casa espírita, é uma casa de estudo. Então a gente só vem aqui, como nós, os espíritos encarnados, os espíritos desencarnados que estão no mesmo propósito. Aqui não entra espíritos para bagunçar, como também não entra os encarnados para bagunçar. Diz a espiritualidade que em todos os locais onde se prega, né, os ensinamentos de Cristo, existe uma barreira de espíritos lá fora que não permitem que outros espíritos entrem. Vocês já não leram aquele livro, né, Aconteceu na Casa Espírita? Ali tem até um desenho informando, né, falando sobre isso, né? Então ali tem uma barreira fluídica colocada pelo... Hoje em dia a gente até vê muitas casas com aqueles fiozinhos, né, que colocam, né, de alarme para tomar choque, né? Que eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, mas é necessário, né? Mas a gente até está pensando de uma outra forma para não ter que colocar isso, porque parece até campo de concentração, né? Esse tipo de coisa. Mas fluidicamente, eles têm lá os instrumentos dele a nível do espírito que impede que outros espíritos, querendo tumultuar isso aqui, entrem aqui dentro. Às vezes, isso até acontece. E às vezes isso até acontece. Sabe por quê? Não é porque não teve a vigilância necessária. Acontece para nos testar. Como é que você se comporta? Teve um dia, aconteceu uma vez lá na nossa casa, no domingo, no trabalho com os assistidos de rua e com assistidos da comunidade. Hoje nós passamos o trabalho de assistir de rua até para o sábado,
porque cresceu bastante, então estava muito tumultuado tudo. Mas um dia a gente está numa reunião doutrinária, né? E entra um rapaz de comunidade correndo dentro do centro até o final, de lá até lá, e a polícia correndo atrás deles, no meio de uma reunião doutrinária. E encurrala o rapaz era assistido da casa, e encurrala o rapaz no canto e quer levar. E eu me coloquei na frente, assim, não, você aqui dentro não. Você pode fazer isso lá fora, mas aqui dentro não. Então o senhor saia, vá lá para fora, que eu vou levar ele, porque se ele fez alguma coisa, ele tem que prestar contas à justiça. Mas aqui dentro a justiça é outra. E não é dessa forma que o senhor vai agir aqui dentro. Ele abaixou a cabeça e saiu. Por conta de mim? Não. Por conta da proteção espiritual que estava comigo ali naquele momento. Que vai espargindo as suas energias e vai fazendo com que o outro sinta. Só quando está na nossa presença. Eu não sei quem já foi ver Chico Xavier quando ele estava encarnado. Você chegava a 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, você já sentia a energia dele. Chegava perto dele, só faltava desmaiar, tal era a energia que aquele homem possuía. Então é a mesma coisa dentro da casa espírita. Nós aqui estamos totalmente protegidos. Se acontece determinada coisa, é para nos testar. Então nós passamos pelo nosso teste. Levei o rapaz, conversei com ele primeiro para saber o que estava vendo, tal. Ele foi acusado de roubo numa farmácia, na esquina, e aí levei ele lá fora e disse assim, olha, não se preocupe, quando acabar aqui eu vou lá na delegacia para a gente conversar. Acabou a palestra, fui lá na delegacia para conversar e saber o que ia acontecer com ele, porque ele não chegou a furtar nada, a roubar nada, né? Acharam que ele ia roubar uma farmácia, não tinha prova, não tinha nada, então eu consegui liberar ele, né? De ficar preso lá, porque a gente sabe perfeitamente que uma pessoa, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito que em vários lugares do planeta, você prende alguém numa prisão, sai pior do que quando entrou, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu conhecia muita gente que fazia trabalhos dentro de presídio que hoje não faz mais por medo, porque não é só medo dos presos, não. Às vezes o medo é mais do policial, da lei, da dita lei dos homens, né, do que mesmo daqueles que são ali colocados por algum ato, né, insensato, algum ato mal pensado. Então, tem determinadas questões que a gente tem que pensar muito bem, né? Também no começo da casa a gente estava estudando, não tinha praticamente trabalho nenhum, não tinha nem um ano a casa, né? A gente estava estudando o magnetismo espiritual, depois o magnetismo pessoal, que a gente ia começar o trabalho de energia, de fluido, né, para passe. E aí quando a gente está estudando esse livro, né, me entra casa dentro uma senhora, né, outra senhora mais humilde e uma criança, uma garotinha. E sentou junto lá com a gente para estudar. E eu fiquei, senhor, me diz o que fazer. Porque a gente estava começando, não tinha público, né? E foi muito claro quando a espiritualidade disse, né, para ir para outra sala, colocar a cadeira e dar passe nessas 3 pessoas. A gente obedeceu e fez isso. Isso daí foi o início do tratamento magnético espiritual da casa, como tem lá no Leon Denis. É igualzinho, né? Tem o dispersivo, depois tem o magnético espiritual. Depois da pandemia a gente teve que parar por vários motivos e a gente está querendo recomeçar de novo. E aí a gente foi conversar com essa família, né? Eles eram vizinhos, moravam em frente, sabiam que a gente tinha aberto uma casa espírita ali, e eu já trabalhava com isso já há alguns anos, inclusive com altivo, né? E aprendi tudo com ele, como se portar, com o que fazer, como fazer, aprendi na prática, depois é que eu fui para a teoria, né? E aí ela contou, né, que o marido dela era dependente químico, se aplicava na veia, né, e isso dentro da casa em frente. E estava criando um problema enorme.
e que a filha, a outra filha da empregada, né, que era aquela outra pessoa, morrera afogada na piscina, né, da casa. Então a energia estava e eles não estavam aguentando mais. Ele veio a falecer depois com uma overdose, né? E ela se mudou de lá, mas ficou um bom tempo indo lá, tomando passe, conversando, assistindo às reuniões, e ela foi falando para outras pessoas e foram indo outras pessoas para casa, porque elas conseguiram uma calma, uma tranquilidade muito grande para lidar com aquele drama que eles estavam passando ali naquele momento, de acordo com o que a doutrina nos ensina. Então, se as pessoas não estão preparadas, porque casa espírita não é casa de espetáculo, não é restaurante, não é shopping center, não é casa que a gente vem para se divertir, muito pelo contrário, né? É casa que a gente vem para poder entrar em contato com você mesmo, não é com o outro, é com você, através e a partir do estudo da doutrina espírita. Então, se você vem com esse objetivo, a energia se modifica. Mas se você vem com o objetivo de querer ajudar, de querer colocar em prática tudo aquilo que Jesus vem nos ensinando até então, a gente vai perceber o quanto as coisas vão melhorando na vida da gente. Isso pode perguntar para qualquer pessoa. Tem pessoas que na casa lá, nossa, que entraram na casa com problemas terríveis, né? Teve uma pessoa que era obesa, ela não ficava, não podia nem ficar mais em pé. Ela conseguiu melhorar um pouco e conseguiu vir até a casa espírita, né? Se arrastando de bengala, né? Sentou. Hoje, se você olhar para essa pessoa, você desconhece que ela é aquela pessoa, né? Então ela começou a trabalhar, começou a estudar, começou a se envolver com todo mundo. Hoje está uma pessoa linda, maravilhosa, com um corpinho. Vai fazer agora operação para tirar as peles que sobraram do obeso, né? E está lá, trabalhando. Isso por quê? Porque chegou e entendeu que aquilo que a gente encontra dentro de uma casa espírita é para cada um de nós. Agora, depende do seu esforço. Depende do seu esforço. Não tem médium de que faz milagre. Ninguém salva ninguém. Ninguém cura ninguém. Nem mesmo Jesus. O que Jesus falava? A tua fé te curou. A tua fé, junto com a energia que eu tenho de fazer com que você melhore, isso é que cura. Agora, não é só a minha energia e a minha fé que vai curar o outro se o outro não quer. Nem Deus. Porque se Deus fizesse isso, curasse a gente a nossa revelia, cadê o livre-arbítrio? Então está tudo errado. Então, depende de quem? Deles? Não, depende da gente. Então, se você fizer o esforço que é necessário para você se melhorar, eles estão sempre a postos e prontos para ajudar. Agora, se você não quer, eles ficam onde eles estão. Eles não interferem. Não interferem. Só se você quiser. Então, eu tenho que primeiro querer. Então, eu tenho que fazer um trabalho primeiro com quem? Com o outro? Não, comigo. Então, como eu tenho uma mediunidade desde a infância, se eu não fizesse esse trabalho comigo, o que teria acontecido? Das duas, uma. Ou suicídio ou internação em sanatório, porque é isso que leva uma mediunidade que não é educada, né? Então a gente tem que... encontrei os caminhos corretos, com as pessoas corretas, e a gente querendo, porque eu sempre quis, e muito, então a gente vai se livrando desses nossos dramas e pesos que a gente carrega na nossa vida, que nós mesmos plantamos em nós. Não foi o outro, não. Ninguém é culpado pelo que a gente está passando. Ninguém. Você é, porque você permitiu isso. Então não tem outra pessoa que seja responsável pelos males pelos quais você passa. Enquanto você não assumir isso para você, você não sai disso, você fica nisso. Porque o outro não está nem aí para o que você sente ou deixa de sentir. Então você que tem que fazer um trabalho com você. Em nossa opinião, isso é um erro. Ou seja, é um erro a gente ficar evocando o espírito.
quando Kardec traz esse livro, ele está trazendo esse livro não é para a gente aprender a se comunicar com os espíritos a troco de brincadeira. Lembra aquele negócio do copo? Né? Aquilo ali é de acordo com a sua mediunidade. De acordo com a sua mediunidade. Se você tiver ali um médium naquela brincadeira de efeito físico e fizer essa brincadeira e evocar os espíritos para te mostrar a resposta para a pergunta que você está fazendo, que tipo de espíritos você está trazendo até ali? Não são os bons espíritos, eu tenho certeza disso. Porque os bons espíritos não estão para a brincadeira. Então vai chegar os espíritos brincalhões, aqueles que vão fazer e acontecer. E coisas sérias e graves já aconteceram com pessoas que não têm o conhecimento, o esclarecimento com relação a isso. Né? Uma vez eu estava em São Paulo e participei, né, de um trabalho não era um trabalho, era uma brincadeira. Eu estava na casa de amigos e eles pediram para eu deitar no chão. E eles não botaram a mão embaixo de mim, eles apenas encostaram o dedo, bem próximo assim. E, de repente, eu comecei a levitar e fiquei no ar, deitado. Né? E eles começaram, tipo, a se vangloriar, a rir, a isso, aquilo, outro. Conclusão, caí e quase me machuquei. Né? Porque não era uma coisa séria, era uma brincadeira. Né? E para que eu quero brincar de levitar? Qual é o propósito disso? A que me leva a isso? O que isso está me ensinando? Nada. Então por que eu vou ter que me meter em coisas que não vão me levar a nada? Então é isso os cuidados que a gente tem que ter. Primeiramente porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes, de condição inferior. Tá assim, ó. Planeta de provas e expiações. E nós, os espíritas, a gente luta muito. A gente vive assim como se fosse numa corda bamba. Por quê? De um lado estão os apelos materiais e do outro lado estão os nossos conhecimentos espirituais. Então, volta e meia a gente está assim. Né? Então, a gente tem que ter um esforço e uma força muito grande para não cair para o lado de cá e sim continuar caminhando para o lado de lá. Porque é dessa forma que eu vou fortalecer o espírito, mais uma vez, que eu sou. Eu sou espírito, né? E estou Bira, né? Eu não sou Bira, né? Isso é muito bom que a gente reforce isso dentro da gente, porque todas as vezes que eu valorizo mais eu ser o Bira, eu estou fortalecendo o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo. E todas as vezes que eu penso que o Bira é uma personalidade, que eu sou espírito, eu vou ter que trabalhar meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo. Então são coisas bem distintas, bem diferentes. Então é a gente começar a parar de olhar mais para o nosso umbigo e olhar um pouco para o nosso próximo, né? Porque a gente só consegue eliminar essas encrencas dentro da gente quando a gente olha o nosso próximo e trabalha em prol do nosso próximo. Né? Se você só pensa em você, só em você, só em você, né? Você não vai sair dessa sua encrenca. E depois reclama, né? Ah, por que comigo? Ah, por que só eu? Ah, por que não sei o quê? Como se Deus escolhesse aqueles a quem ele fosse prejudicar ou dar doenças ou essas coisas assim. Não, isso é um resultado das minhas andanças, é um resultado da aquisição dos meus registros das minhas outras vidas. Porque se eu sou espírita, se nós estamos numa casa espírita, é porque a gente acredita na reencarnação. E se eu reencarnei outras vezes e estou nesse ponto que eu estou, o que aconteceu para trás não foi nada bom. Foi horrível para todos nós. Por isso que nós estamos aqui hoje. Então a gente tem que parar, não é ficar querendo saber, nem ficar se importando com isso não. É você hoje, nesse momento, começar a querer se modificar. E graças a Deus que nós iniciamos a nossa quarta-feira aqui, numa casa espírita, estudando o que a gente precisa estudar. É diferente.
todo mundo que entra numa casa espírita, quando sai, se sente outra pessoa. Depois vai voltando tudo aquilo, né? As encrencas vai voltando todas, né? Mas o que a gente sente aqui, lá a gente passa muito por essa experiência. Acaba a palestra e fica todo mundo sentado. Ninguém quer sair dali, né? Porque a energia está tão boa, está tão poderosa, que a pessoa sabe o que ela vai encontrar lá fora. Então é a gente reforçar e muito esse nosso estado aqui. Vir quantas vezes você puder vir, seja aonde for, onde você encontre uma palavra cristã para ouvir ou um ensinamento dos espíritos, né? A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Então o que eu vou fazer? Eu vou aprender aqui o que eu tenho que fazer para trabalhar numa casa espírita, numa mesa mediúnica. Mesas mediúnicas, elas têm de vários tipos, né? Você tem uma mesa mediúnica para radiação, você tem uma mesa mediúnica para desobsessão, você tem uma mesa mediúnica para desenvolvimento e por aí vai. Na nossa casa nós temos mesas de radiação para dependente químico, problemas emocionais, problemas físicos, suicidas, desencarnados e obsidiados. Nós temos 6 mesas de radiação. Vocês colocam aquele papelzinho, quem não foi desencarnado com o endereço, isso vai para as mesas e é trabalhado. É um trabalho excelente para quem quer trabalhar o seu tônus mental, porque ali você vai ter que ficar em silêncio, você vai ter que só em sintonia com o plano espiritual para eles poderem ajudar aquelas pessoas cujos nomes estão sendo lidos ali. Nas mesas de desobsessão é um trabalho fechado, né, que acontece. A gente tem 4 mesas hoje, já tivemos 6 antes da pandemia, hoje são 4. Então a gente pega os nomes que estão lá na radiação, que são os nomes para desobsessão, e faz uma listagem, e a cada sexta-feira, cada mesa lê 3 nomes com 3 endereços e deixa a espiritualidade trabalhar. E o psicofônico recebe, às vezes, o obsessor daquela pessoa que foi lido ali, e o esclarecedor, o doutrinador, doutrina esse espírito. Mas para você chegar a esse estágio, você precisa estudar muito isso. Porque não é algo que você chega lá, vou fazer, não. Você tem todo um procedimento para chegar lá. E também tem toda uma orientação, porque tem determinadas pessoas que, mesmo que tenha a sua mediunidade aflorada, não é para ela estar em trabalho mediúnico, porque ela tem problemas mentais. Às vezes, pessoas que tomam remédios, né? Então, são pessoas que podem ser prejudicadas por conta disso. Então, tem todo um procedimento. É lógico, é claro, é evidente que não tem ninguém perfeito ali, né? Então, todos nós temos os nossos probleminhas, os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas tentações. Mas o que importa para os espíritos? É o esforço que você faz por se melhorar. Não é que você vai ser melhor, vai conseguir, não, porque nós estamos ainda no planeta de provas e expiações. Então é o esforço que eu faço por me melhorar. Quanto mais esforço eu faço por me melhorar, eu vou tendo o concurso, a aproximação dos bons espíritos. E o inverso é verdadeiro também. Quanto mais eu pioro, mais eu vou tendo os outros espíritos a trazer para mim, né, os caminhos que eu não devo mais pontuar. E aí ele fala que, porque o tempo é muito pequeno para tanta coisa, né? Os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. É o que a gente encontra muito por aí, né? Você, quando está passando por um momento, você vai numa cartomante, você vai numa pessoa que joga búzios, né?
Ou até mesmo uma pessoa que você sabe que tem um contato com a espiritualidade. Geralmente, todos esses contatos são pagos. E a doutrina espírita ela é muito clara quando diz que a mediunidade é coisa santa. Se eu recebi a mediunidade para trabalho, de graça eu tenho que fazer o meu trabalho. Nada contra quem faça, porque aí depende de cada um, né? Depende de cada um, a gente não pode generalizar, né? Pode ser que pessoas que tenham dificuldade financeira tenham que alimentar filhos, tenham aqui isso e acabe cobrando, e aí a espiritualidade é que sabe que direcionamento dará para esse médium que tem essa característica. Agora, se você não tem necessidade de nada disso, chega lá e cobra outra por informações que você não sabe se são verdadeiras ou não, que aliás, né, você prevê um futuro, eu não sei nem se Deus, Jesus, saberia qual seria o meu futuro, porque o meu futuro é uma construção de mim mesmo. Eu é que construo esse futuro. Então, vamos dizer, como é que Jesus disse para mim assim, você daqui a 50 anos vai ser uma pessoa assim, assim, assado. E se eu não fizer por onde ser uma pessoa assim, assim, assado? Né? Ele vai impor? Não, você tem que ser, porque eu falei, então está tudo errado, não existe livre-arbítrio dessa forma. Então, se eu quiser amanhã ser melhor do que hoje, que eu faça com que o meu hoje seja melhor do que ontem. E é assim que a gente vai caminhando, vai fazendo com que tudo aquilo que eu quero para a minha vida, e quando a gente fala eu quero, a gente não está se referindo às questões materiais, e sim às questões espirituais. Aquilo que eu quero em espírito, as minhas aquisições morais. Se eu quiser ser uma pessoa melhor amanhã, né, se eu quiser ser mais feliz amanhã, que eu faça um movimento hoje para que isso aconteça. Então é o aqui e o agora. Não adianta ficar lamentando nem chorando o passado, porque não vai mudar. Já está feito, é aquilo. Eu só posso trazer o meu passado para o meu presente se for para me ensinar a não cometer os mesmos erros. E aí eu vou tornar esse passado presente para aprender com ele a não mais fazer o que eu já fiz no meu passado. Quando eu faço isso, eu já estou garantindo um futuro melhor para cada um de nós, né? Então depende única e exclusivamente de você, de ninguém mais, né? Querer atribuir, porque quando acontece tudo de bom, a gente nem lembra que existe Deus, mas quando acontece de ruim, por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Deus não faz nada com ninguém, gente. Deus é o Criador, Ele criou tudo isso aí, esse planeta lindo, maravilhoso, para que a gente pudesse usufruir dele. Convidou Jesus, que era o espírito mais inteligente que ele tinha, seu filho querido, nosso irmão amado, e colocou Jesus para ser o embaixador, que junto com seus prepostos, criou todo esse ambiente para que nós, criados por Deus, como espíritos, pudéssemos reencarnar aqui e dar sequência à nossa evolução. Então depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós, né? Os médios são geralmente muito mais procurados para evocações de interesse particular. Ninguém vai lá perguntar à cartomante o que eu posso fazer para auxiliar as pessoas que estão precisando. Dificilmente a pessoa faz isso, né? É muito difícil a pessoa fazer isso. A pessoa quer saber daquilo que lhe aflige. O que eu posso fazer para me ver livre? O que eu posso fazer para me ver livre daquele cunhado que atrapalha a minha vida, daquele marido que me bate? O que eu posso fazer? Né? Então, assuntos pessoais, particulares, né? Isso explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes queridos que lhes são caros. Julgamos dever fazer a este propósito algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não acedam a esse desejo senão com muita reserva,
se se trata de pessoas cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautele das armadilhas que lhes possam preparar pessoas malfazejas, né? Então, a pessoa ali, o médium que está trazendo notícias para você, pode dizer assim: ah, fulano está aqui dizendo, me parece que é um espírito familiar seu, que você deve fazer isso, aquilo outro, né? Às vezes a pessoa nem sabe que a pessoa não tem um parente desencarnado que tenha sido amigo dela. Então como é que vai afirmar isso, né? Vocês lembram daquele filme Ghost? Né? O Ghost, que é com a Whoopi Goldberg, né? Ele é exatamente isso, né? Quando ela está ali jogando, acho que é cartas, não sei, nem me lembro. Ela está ali como médium, né? E falando para a mulher, né? Ah, está aqui a Maria, a Joana, a não sei o quê. Ela foi falando uma série de nomes, até que fulana, não sei o quê. Mas depois que ela falou 10 nomes, né? E também aquela ação do espírito entrar no corpo dela, aquilo não existe. Duas coisas não ocupam o mesmo lugar, né? Então o espírito que eu sou já está ocupando esse corpo, então nenhum outro espírito pode ocupar esse corpo. É mente perispírito, espírito desencarnado, e mente perispírito, espírito encarnado. Então a comunicação é assim, é mente com mente. Ninguém entra no meu corpo para poder falar, né? E se é utilizado as minhas cordas vocais, porque eu permito que se utilize as minhas cordas vocais para exteriorizar aquilo que o espírito está pensando, eu vou também pensar e poder falar. Eu não posso falar sem pensar antes. Então eu tenho que pensar para poder falar. Então é aquilo que o espírito faz com relação àquele trabalho mediúnico ali daquele momento. Então que a gente possa de alguma forma, né, quando dizemos que se faça evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam emprego de uma fórmula sem consequência farão melhor abstendo-se, né? Então, se você vai fazer vocações em nome de Deus, que você leve isso muito a sério. E não através de fórmulas nem práticas que não tem nada a ver com Deus, né? E uma outra coisa, as perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, querendo-se respostas categóricas. E quando você vai fazer, né, a sua consulta ali aos espíritos, que você possa fazer de uma forma séria, com perguntas que sejam perguntas objetivas e não perguntas: eu vou ganhar na Mega Sena? Eu vou casar com fulano? Né? Como que isso a pessoa pode adivinhar uma coisa dessa, né? Então aquela que está ali de má fé, mesmo utilizando a sua mediunidade, ela poderá, sob a influência de outros espíritos, e não os bons espíritos, ela pode falar o que ela quiser ali, os maiores disparates, né? Não, se você jogar toda semana, daqui a 3 anos você ganha na Mega Sena. Não, se você cortar seu cabelo assim, o rapaz vai se interessar por você, né? Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a mediunidade é uma coisa muito séria. É muito séria e muito santa. E por ser séria e santa, a gente tem que desenvolver a nossa mediunidade, educando ela, com certeza, nos trabalhos que são próprios para que a gente possa evoluir. Porque se eu tenho uma mediunidade a serviço, foi porque eu pedi na espiritualidade, quando reencarnasse, eu pudesse trabalhar com essa mediunidade. E tem pessoas que têm uma mediunidade bastante aflorada e tem pavor, tem medo, né? Se eu não sabe nem o que faz se vê um espírito na frente dela. Diz assim, mas você vê espírito todo dia na sua frente, porque nós somos espíritos, né? Então qual é a diferença só porque você não está vendo o corpo,
né? Porque o que você vê é o corpo, você não vê o espírito, né? Então, fica aqui a lição do livro dos médiuns para todos nós, né? E façam parte dos grupos de estudo. Aqui tem vários grupos de estudo. Façam parte, porque é impressionante como isso melhora a pessoa. A gente não deixa de ter os nossos ditos problemas, que eu não acho que a gente tenha problemas, nós temos oportunidades para, a partir desses ditos problemas, a gente poder crescer no aprendizado das suas resoluções. Então, quando a gente está envolvido no grupo de estudo, a gente tem várias provas com relação a isso. É impressionante como a pessoa começa a entrar em contato consigo mesmo e, dessa forma, ela melhor entende e resolve os seus ditos problemas. Muita paz. A gente agradece ao nosso querido Bira pelo estudo, né? Que ele possa estar sempre, sempre junto a todos nós. Que o nosso altivo sempre, sempre o abrace. Vamos partir agora para o segundo momento, que é o momento do passe, aonde todos nós aqui em nossa casa iremos nos posicionar para esse momento. E todos nós que nos encontramos em nossa casa da mesma maneira, podendo nos ligar ao nosso SEAP, aos amigos espirituais, podemos receber o passe. Que os nossos médios aqui da casa possam se posicionar para este momento, o momento do passe, aonde todos nós iremos receber essa energia que vem através das mãos generosas dos médios que nos trazem esses fluidos. Querido Jesus, mais uma vez voltamos ao teu coração amoroso e generoso. Agora, Jesus, para te pedir, como médico de nossas vidas, médico de nossas almas, que todos nós possamos, no momento do passe, receber essas energias que vêm dos trabalhadores da tua seara, através das mãos amorosas dos médios. Querido médico Jesus, ajuda-nos a nos recompor física e mentalmente. Agradecemos esse momento, agradecemos a espiritualidade amiga por nos ajudarem. E em nome de todos os trabalhadores do SEAP, esses amigos queridos, em teu nome, querido médico Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, solicitamos então a permissão para dar início ao momento do passe. Graças a Deus. Aquele que se eleva será rebaixado. Jesus nos diz que para entrarmos no reino dos céus devemos ser humildes e faz uma comparação com as crianças, pela pureza de coração, dizendo que aquele que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. Que sejamos servos, que quando formos convidados à casa de alguém, tomemos os últimos lugares, para que o anfitrião, ao chegar, nos convide para a frente, e sendo assim, tenhamos motivos de júbilo. Jesus não cessa de exaltar a humildade como condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Pai. Somos instruídos a nos libertar do egoísmo, da ambição, do orgulho, da vaidade, dos maus sentimentos. Jesus
vem nos mostrar exemplos que os maiores no mundo espiritual foram aqueles menores na terra. E os menores no mundo espiritual foram aqueles maiores, foram os maiorais na terra. Os pequeninos na terra levaram a verdadeira riqueza para os céus, que jamais se perde, as virtudes. Enquanto os maiores na terra tiveram que deixar os bens materiais, os únicos bens que possuíam, os perecíveis, chegando ao mundo espiritual, privados de tudo, até mesmo das próprias roupas, levando apenas o orgulho e vendo resplandecentes de glórias aqueles que humilharam na terra. O Espiritismo nos mostra outro exemplo nas reencarnações sucessivas, onde aqueles que ocuparam elevadas posições numa existência vêm em existência seguinte nas mais humilhantes condições, caso tenham sido orgulhosos ou dominados pela ambição. Buscai, portanto, o lugar mais humilde e mais modesto, pois Deus vos concederá um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Para se conquistar um lugar no reino de Deus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, nem a posição que ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. É indispensável alcançar os valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. O homem necessita conhecer os bens que procura e que precisa para alcançar um bom lugar no reino de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Senhor Jesus, voltamos ao teu coração amoroso e generoso, agora para te agradecer, Jesus. Agradecer tudo que recebemos nesta manhã. Agradecer como médico e como professor, mestre. Todos nós aqui, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas, tivemos a oportunidade de estar contigo. Agradecemos, querido Jesus. Agradecemos a toda a equipe espiritual da nossa casa, do SEAP, essa casa que nos recebe com amor. Agradecemos a todos esses trabalhadores desencarnados que estiveram e estão o tempo todo aqui a nos fortalecer. Agradecemos ao nosso muito amado altivo pela ajuda e pela proteção e pelo amparo. Agradecemos a Ti, Jesus, mais uma vez, com os corações alegres, por nesta manhã conhecer um pouquinho mais dos Teus ensinamentos. Mas, acima de tudo, agradecemos a Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, que nos criou por amor e para o amor, e que permitiu tudo isso em nossas vidas. É em Teu nome, Pai, que pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião pública da manhã de hoje, de passes e de estudos. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aqueles que precisarem de atendimento fraterno podem permanecer sentados, que alguém irá até vocês. E não esqueçam de passar na nossa livraria, que está muito bonita, como eu falei, e tem muitas novidades.
E como o nosso companheiro Bira falou, nós temos estudos aqui, de domingo a domingo. Bom dia para todos.